Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam estudando, aproveitando o tempo, aproveitando quem pode, aproveitando essa quarentena para poder estudar. Então, hoje a gente vai dar início à nossa disciplina de Fundamentos 2. Nela a gente vai abordar as questões que envolvem o paciente crítico, né? O paciente crítico é aquele paciente que a gente atende nas unidades de terapia intensiva, salas de emergência, como as salas vermelhas. Então, são pacientes que necessitam de uma atenção diferenciada, né? A gente vai abordar melhor sobre isso durante a disciplina. Quero deixar bem claro que a qualquer momento que vocês sentirem dúvidas ou qualquer tipo de dificuldade, não guardem para vocês. Podem me procurar, podem me mandar mensagem, podem deixar comentários, que sempre vou estar tentando ajudar vocês. O que eu não souber, eu vou pesquisar para poder trazer uma resposta, tá bom? A nossa disciplina, como eu já falei, ela é composta por 12 aulas. A avaliação ela é feita, o método avaliativo que eu utilizo são 2 avaliações, valendo 100 pontos cada uma, e atividades avaliativas semanais que totalizam no final mais 100 pontos, e eu tiro a média com essas notas, ok? Então vamos lá. A terapia intensiva e os cuidados de enfermagem ao paciente crítico. Então aqui tem um leve levantamento histórico para a gente poder entender um pouquinho. Então, os cuidados ao paciente crítico começaram a ter início em 1854, na Guerra da Crimeia, com Florence Nightingale. Em 1914, a primeira unidade de terapia intensiva com 3 leitos neurocirúrgicos pós-operatórios nos Estados Unidos. Só depois, em 1950, o primeiro médico intensivista estimulou o atendimento de urgência e emergência e criou técnica de ventilação artificial boca a boca, utilizado naquela época, claro, e massagem cardíaca externa. Somente em 1962 teve-se a primeira disciplina de medicina de apoio crítico nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente só começou a ter instalações intensivas na década de 70, ok? Então, quem é o paciente crítico, né? Quem é o indivíduo que a gente vai estudar na nossa disciplina? Quem é a pessoa, o paciente que a gente estuda em Fundamentos 2? O paciente crítico é o paciente grave ou de risco, mas com possibilidades de recuperação. Então, podemos descrever resumidamente em 2 situações. Então, o paciente crítico é o paciente grave ou paciente de risco. O paciente grave é aquele que tem instabilidade de um ou mais sistemas orgânicos com risco de morte. Então, é aquele paciente que está com uma pressão arterial extremamente elevada, com lesões de órgãos, é um paciente que teve um infarto agudo do miocárdio, é um paciente que foi vítima de politrauma, é um paciente que já tem ali algo que esteja comprometendo a vida dele. E a gente tem o paciente de risco, que é o paciente que possui alguma condição potencialmente determinante de instabilidade. O que isso quer dizer? É um paciente que a qualquer momento pode virar um paciente grave. Então, até aquele momento, ele ainda não tem nada que apresente instabilidade de um ou mais sistemas orgânicos, mas a qualquer momento isso pode acontecer. Então, eu gosto muito de usar o exemplo, que é um exemplo fácil e claro, é aquele vovozinho ou vovozinho, o idoso, de pós-operatória de fratura de fêmur, ou que isso fez uma cirurgia abdominal extensa, alguma coisa assim. Ele saiu ótimo da cirurgia, mas ele é um paciente potencialmente um paciente potencialmente instável. Ele pode a qualquer momento instabilizar por questões cardíacas, por questões de pressão arterial. Então, é um paciente que precisa ficar sob monitorização, que precisa ter um olhar diferenciado, porque pode descompensar a qualquer momento. Então, em ambas as situações, o paciente crítico necessita de monitorização contínua e cuidados assistenciais de alta vigilância e complexidade. São exemplos: parada cardiorrespiratória, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, arritmias, acidente vascular cerebral,
enfim, né? São inúmeras as patologias que envolvem gravidade, que fazem o paciente se tornar um paciente crítico. E aí, quando a gente fala em paciente crítico, em terapia intensiva, em sala vermelha, a gente pensa que em um setor extremamente tecnológico, um setor extremamente cheio de maquinários, cheio de tecnologia, cheio de equipamentos para suprir a vida do paciente, para ajudar ele naquele momento. E a gente tem que pensar aí onde fica a humanização dentro deste setor, né? Apesar da tecnologia, do avanço que a gente tem como aliado ao paciente crítico, a gente não pode deixar de lembrar que a gente está lidando com vida, que a gente está lidando com um ser humano, né? Eu sempre falo que quem está em cima do leito é o filho de alguém, é o pai, a mãe de alguém, é o irmão de alguém, então é um ente querido de alguém. E a gente tem que cuidar dele como a gente gostaria que cuidassem de um ente querido nosso. Apesar de toda a tecnologia que a gente não pode deixar a essência da nossa profissão de lado, que é o cuidar, né? Tratar aquele paciente com todo o cuidado possível, preservando a integridade dele, né? Mesmo o nosso código de ética diz o seguinte, no seu artigo 12º, assegurar à pessoa, família e coletividade a assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Então, a gente deve cuidar daquele paciente tomando todos os cuidados possíveis, porque muitas das vezes aquele paciente não tem nível de consciência suficiente para garantir a escolha, né? O direito de decidir. Então, a gente tem que utilizar dos princípios éticos de imperícia, negligência e imprudência para livrar ele de qualquer um desses danos. E lembrar e tentar tornar o setor de terapia intensiva o mais humano possível, né? O que a gente puder fazer para tocar esse paciente, trazer medida de conforto para ele meio àquela tecnologia toda, a gente tentar fazer, né? O amor sem... Aí eu coloquei até uma frase aqui embaixo que eu gosto muito. O amor sem conhecimento é cego e o conhecimento sem amor é inútil. Então, a gente já teve uma basezinha para nossa disciplina, né? Que é saber quem é o nosso paciente, que é o paciente crítico. Saber que apesar de toda a tecnologia, de toda a patologia, de toda a gravidade, a gente não pode deixar de tratar o ser humano como um ser humano, respeitando os princípios éticos. E daí a gente vai começar realmente a abordar a nossa disciplina, né? Em Fundamentos 2 a gente trata de doença, a gente trata de patologia, a gente trata de gravidade. E uma dessas patologias é o edema agudo de pulmão. Então, o edema agudo de pulmão resulta do fluxo aumentado de líquidos proveniente dos capilares pulmonares para o espaço intersticial e alvéolos, que se acumulam nessas regiões após ultrapassarem a capacidade de drenagem dos vasos linfáticos. A partir desse princípio, ocorre um comprometimento de troca gasosa alvéolo capilar. O que isso tudo significa, né? O nosso pulmão é quem faz a hematose, quem faz a troca de gases. Então, chega no pulmão do nosso corpo gás carbônico e o nosso pulmão troca esse gás por oxigênio e esse oxigênio volta para a grande circulação do nosso organismo, fazer com que esse oxigênio chegue nas células e oxigênio todo o nosso organismo, ok? E quem faz essa hematose, essa troca desses gases são os alvéolos. Então, o sangue passa por esse alvéolo, ao redor desse alvéolo, e junto com os vasos sanguíneos que levam esse sangue venoso e esse sangue arterial, né, o sangue rico em gás carbônico e o sangue rico em oxigênio, a gente tem os vasos linfáticos também que estão por aquela região para absorver o excesso de líquido e manter o equilíbrio daquela região. Se a gente tem um aumento de fluxo de líquido naquela região ou no nosso corpo inteiro de uma forma geral, esse líquido ele começa a extravasar e os vasos linfáticos não têm condições de começar a absorver, porque a quantidade de líquido é muito grande. E esse líquido vai para onde então? Ele vai para dentro do alvéolo.
e ele começa a encher o alvéolo de líquido. Então, o alvéolo, uma vez que estava ali para fazer a troca de gás carbônico por oxigênio, ele começa a ficar cheio de água. Então, o paciente ele começa a se afogar dentro dele mesmo. Ele não tem água que vem de fora, a água de dentro do corpo dele mesmo, que começa a extravasar para dentro do alvéolo. Então, o alvéolo que era para estar cheio de ar, começa a ficar cheio de água. E aí o paciente começa a ficar com falta de ar. E se isso não for revertido com toda a urgência necessária, esse paciente pode evoluir uma parada cardiorrespiratória e possivelmente ir a óbito se não for socorrido corretamente no tempo certo. Então, aqui tem o desenho, né, do pulmão. E aqui em cima é um alvéolo. Esse monte de bolsinha aqui são os alvéolos, é um alvéolo. E dentro dessas bolsinhas é onde ocorre a troca de gases. Aqui embaixo a gente já tem um alvéolo cheio de líquido, que é o que acontece como quando começa a extravasar líquido para dentro do alvéolo e o sistema linfático não consegue absorver. Então, antes, ele aqui em cima, uma bolsinha livre para fazer a troca de gases, agora ela está comprometida porque ela tem líquido dentro dessa bolsinha de ar. Então, as principais causas do edema agudo de pulmão é a insuficiência cardíaca congestiva, o infarto agudo do miocárdio, crise hipertensiva, doenças valvares e insuficiência renal. Então, nosso paciente chegou na emergência, a família trouxe desesperada porque ele está apresentando falta de ar. Então, além da falta de ar, porque a gente já sabe que o pulmão dele está cheio de líquido, então ele não respira direito porque não tem ar. Além disso, o que mais que o nosso paciente apresenta? Principais sinais e sintomas. Dispneia é a falta de ar. A tosse, por que o paciente tosse? Porque é o organismo tentando eliminar aquela água. Aquela água não é para estar dentro do pulmão. Então, a tosse é um mecanismo de defesa tentando expelir aquela água ali de dentro. Eliminação de líquido róseo pela boca e pelo nariz. Por que líquido róseo? Porque esse líquido que tem dentro do pulmão não é somente água, né? Se é um extravasamento de dentro do vaso, a gente vai ter sangue também. Então, ele começa a eliminar um líquido róseo pelo nariz e pela boca, juntamente com a tosse. Palidez cutânea. Por que o nosso paciente fica pálido? Se não tem oxigênio circulante, se o nosso sangue não consegue circular adequadamente, se não tem moléculas de hemácias e hemoglobina circulando, que dão a coloração avermelhada da nossa pele, nosso paciente começa a ficar pálido. Cianose. Depois da palidez, o paciente começa a ficar cianótico, começa a ficar roxo, as células começam a morrer e elas começam a sofrer. Essa injúria, ela começa a ficar roxa. Extremidades frias, quem leva o calor é o sangue. Se o sangue não está circulando o oxigênio, ela vai começar a ficar com as extremidades frias. Agitação e ansiedade. Quem fica com falta de ar não fica tranquilo, fica agitado, achando que vai morrer. Estertores é um barulhinho da ausculta pulmonar, em que parece realmente, nesse caso são estertores bolhosos, parece que a gente ouve um monte de bolhas quando o paciente inspira e expira. Taquicardia, né? O paciente está agitado, ele está tentando compensar essa falta de ar, achando que o coração acha que precisa bater mais para ver se circula mais oxigênio, mas o problema não está no bombear, tá? Faltar na quantidade de oxigênio que está entrando para o corpo, mas ele não entende isso, então ele começa a bombear o sangue mais rápido. Hipertensão arterial na mesma ideia da taquicardia, para ver se o sangue começa a perfundir melhor as nossas extremidades e os nossos órgãos. Tratamento para o edema agudo. Oxigênio, tá? O paciente entrou na porta da emergência, a gente não precisa esperar o médico. A gente vai posicionar bem o nosso paciente no leito, preferivelmente Foley 45 graus, paciente sentado com membros pendentes, membros inferiores pendentes. Tem aqui. Membros inferiores pendentes, porque com a perninha para baixo a gente diminui o retorno venoso. A gente diminui a quantidade de sangue venoso para o coração bombear, para tentar fazer a troca, para ir no nosso pulmão fazer a troca.
Então, a gente bota o paciente sentadinho, oferta oxigênio, 3 litros por minuto, até que o médico chegue e prescreva uma quantidade de oxigênio maior, né? Oxigênio é medicação, precisa ser prescrita, mas a gente tem autonomia para poder colocar até 3 litros. Aspirar a secreção de via aérea, caso esteja obstruindo o paciente, também é cuidado nosso. Controlar débito urinário, ver o quanto que esse paciente está eliminando de líquido. Por quê? Uma das primeiras medicações que o médico vai pedir quando ele chegar é um diurético. Por que diurético? Diurético é medicação que é utilizada para o paciente fazer xixi, para o paciente urinar. Por quê? Nosso paciente não está encharcado, o alvéolo dele não está cheio de líquido, então a gente tem que fazer esse líquido sair. Então a gente utiliza diuréticos. Então a gente tem que controlar a urina desse paciente, a diurese, para ver se ele está conseguindo eliminar a quantidade de líquido que a gente deseja. Verificação dos sinais vitais rigorosos, viabilizar acesso venoso periférico pérvio. Então, a gente vai puncionar esse paciente com uma veia calibrosa, que dê condições de a gente fazer medicação nela. Auxiliar na intubação orotraqueal, caso seja necessário, né? Auxiliar o médico a inserir um tubo que entra na boca do paciente e chega até a traqueia, a fim de ligar o paciente no ventilador mecânico, caso ele já não consiga mais fazer essa respiração sozinho. Administrar medicamentos conforme prescrição médica e manter o carrinho de urgência próximo ao leito do paciente. Caso haja uma parada cardíaca, a gente já está seguro quanto aos equipamentos necessários para poder dar o suporte, ok? Então, vocês perceberam que é um paciente que a gente não pode demorar. É um paciente é um paciente crítico que tem condições de evoluir mal, caso ele não seja bem assistido, bem assessorado, ok? Então, a nossa primeira aula foi isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar, que eu estou à disposição para esclarecer.